Glória a Deus, aleluia. Eu salvo uma vez aos irmãos para a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Isso, canta pra Jesus. Estar nas mãos de meu Jesus, ouvir o estar. Glória a Deus. Glória. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 28. Glória a Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Glória a Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor. Examine-se, repita comigo, examine-se, pois o homem é a si mesmo. E assim, coma o pão e beba o cálice. Vou repetir. Examine-se, pois o homem é a si mesmo. E assim, coma o pão e beba. Pai, eis aqui a tua palavra. Ela não volta vazia, mas faz a tua vontade. Deus querido, que o nosso coração esteja pronto para receber essa semente. Semente incorruptível, que por meio dela nós temos vida eterna no Senhor. Deus querido, que o nosso coração esteja pronto para recebê-la nessa noite. E você que crê, diga amém. Glória a Jesus. Eu prometo que eu não vou custar, queridos, porque eu estou dentro de uma mesa ali que só Jesus Cristo na causa. Tem uma melancia maravilhosa, tem tropeiro, tem tudo para você encher a barriga depois. Mas eu quero que você me escute um pouquinho e alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. Amados irmãos, eu quero trazer uma palavra de autoexame. Hoje você vai se analisar interiormente. Hoje você vai olhar para dentro de você e se analisar. Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amados irmãos, eu, evangelista Rosivaldo, não posso olhar para o teu físico e ver como você está por dentro. Isso só você sabe. E quando a Bíblia diz, querido, examine-se, pois, o homem a si mesmo, existe uma maneira de nós nos examinarmos. Sabe como é que a gente se auto-examina? Por meio da consciência. Repita comigo, consciência. Mais bonito, consciência. Evangelista Rosivaldo, o que é a consciência? Quer aprender? Então me escuta. Consciência, querido, é você discernir sobre o que é certo e sobre o que é. Grava aí. Consciência é você discernir, ou melhor, saber o que é certo e o que é errado. A consciência, ela é chamada também de juiz interior. A tua consciência também pode ser chamada de juiz interior. É você se conhecendo e se perguntando como eu estou. Eu pergunto para você, você está bem? Fisicamente eu olho para você, eu sei que passaram numa crise de gripe aí, graças a Deus passou. Mas esse autoexame é dentro de você, no teu interior. Glória a Deus. Bote a sua mente para trabalhar hoje, a sua consciência, e se analise em nome de Jesus. E você dirá se você está bem com Deus ou se você está mal com Deus.
E olhando a Bíblia Sagrada, queridos, eu encontrei um tipo de consciência. A consciência chamada de... Glória a Jesus. A consciência cauterizada. O evangelista Rosivaldo, que consciência é essa? Essa consciência é aquela consciência, é aquele ser que já perdeu a sensibilidade do Senhor. A consciência cauterizada são aquelas pessoas que já perderam o temor do Senhor, que para eles pecar já se tornou comum. E infelizmente a consciência está endurecida ao ponto de não se analisar mais e dizer para ele mesmo: eu faço o que eu quero, porque eu sou dono da minha. É a consciência cauterizada que é preciso Deus falar para ele poder cair em si. O que ele está fazendo está totalmente errado. E eu encontro na Bíblia Sagrada um homem poderoso, rei sobre Israel e sobre Judá, onde Deus, aleluia, o levantou sobre a terra para reinar, com mão e braço forte, que um dia olhou para si e disse: eu posso, eu quero, eu faço, porque eu sou maior do que todos. Esse homem tinha o nome de Davi, que diz a Bíblia Sagrada que foi chamado segundo o coração de Deus. Um dia, Davi está sentado no trono. Imagine Davi bem vestido, bem arrumado, com uma coroa sobre a sua cabeça, com uma espada embanhada do seu lado, sentado no trono, todo bonito, chique. E chega um profeta. O nome do profeta é Natã. Aleluia! Natã chega diante de Davi e diz: Davi, eu quero conversar contigo. Davi olha para ele e diz assim: pode falar, sou todo ouvidos. Natã começou a falar para Davi e disse: Davi, existiam dois homens. Preste atenção para você entender a consciência cauterizada. Natã fala assim: Davi, existiam dois homens. Um homem era muito rico e um homem pobre. Um era rico, o outro era um homem pobre. O homem rico possuía muitas ovelhas, gados, era muito abastado de ovelhas. E o homem pobre só tinha uma cordeirinha. Ele a tratava como filha, comia da comida do seu prato, bebia, bem dizer, o pão do mesmo copo que ele, cuidava, dormia no colo dele, Davi. E um dia, o homem rico chamou um homem para comer na casa dele. Ao invés do homem rico pegar da sua riqueza, do seu gado, do seu rebanho, que eram muitos, ele vai na casa do homem pobre que só tinha uma ovelha e era tratado como filha. Ele pegou essa ovelha, Davi, e matou o viajante. Davi se levanta do trono, puxa a espada e diz: epa, o homem que fez isso é digno de morte, e antes de morrer tem que dar 4 vezes mais aquilo que ele roubou. Que isso? Não se faz isso. Olha como Davi reagiu. O homem que roubou a ovelha é digno de morte. Natã dá uma olhada para ele de canto de olho e fala assim: Davi, o homem é digno de morte, Davi. Davi diz: ele tem que morrer. Natã olha para ele, a ponto dele e fala assim: Davi, esse homem é você. Davi só deu ouvido à voz de Deus quando Deus falou com ele. Ele disse: Davi, então o homem que tem que morrer é você, pois foi você que me mandou matar Urias e tomou a mulher dele como esposa. Davi se achava muito, mas Deus derrubou ele do cavalo e disse: Davi, o que tu praticaste, tu pecou contra mim. Tu não deu ouvido à minha palavra, Davi. Eu te dei riqueza, eu te dei honra, eu te dei poder, e eu poderia te dar muito mais, Davi.
achavam tal. Mas até que um dia Deus desmascarou ele e disse: Davi, você precisa se consertar na minha presença, Davi. Porque o que tu estás praticando, Davi, tem o poder de te levar à morte. Para você dizer que eu estou mentindo, está escrito em 2 Samuel capítulo 12. Essa história. Consciência cauterizada que não quer dar mais ouvido à palavra de Deus. E essa consciência, querido, no século onde nós estamos, são muitas. A Bíblia Sagrada diz que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a terra. E aquele que tem a consciência dura de não ouvir mais a palavra do Senhor Deus, corre um risco muito grande. Mas a palavra de Deus está sendo pregada hoje. O Ministério Renascendo com Salvação ainda está pregando a palavra de Deus. A palavra que liberta, que cura, que salva e que tem o poder de fazer o homem morar no céu. Mas somente se ele fazer uma autoanálise dele mesmo e entender que o que está praticando, querido, não é do agrado do Senhor. Por incrível que pareça, a consciência cauterizada às vezes está no meio do povo de Deus. E eu te provo na Bíblia. Conhece uma mulher, João capítulo 8, que diz a Bíblia Sagrada que foi pega em ato de adultério flagrante. Pegaram ela praticando aquilo que era errado. E sabe quem foi que pegou ela? Escriba e fariseu. São pessoas que transcreviam a palavra do Senhor e que analisavam ela de ponta a ponta e entendiam dela, querido, entendiam dela. Falavam da palavra de Deus. Hoje é Santa Ceia, meninos, pois homem é assim mesmo. Eles pegaram uma mulher pecadora, pegaram ela, levaram na presença de Jesus e falaram assim: mestre, essa mulher foi pega em ato de adultério. O direito dela é morrer apedrejada pela lei de Moisés. Apresentaram a lei de Moisés para julgar a mulher. Jesus olha, começa a escrever no chão. Então reprime ele e fala assim: sim, o que é que tu dizes? Porque na lei está escrito que ela tem que morrer, pecou, morreu. Jesus levanta e diz assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira. É muito conhecido nesse texto. Aquele que não tem pecado pode começar a apedrejar. Diz a Bíblia Sagrada, eles olharam para a consciência deles e começaram a olhar para a mulher e falar assim. Eles olharam um para o outro e falaram assim: rapaz, eu já estava mirando a pedrada na cabeça para matar. O outro falava assim: eu já estava pronto para dar na moleira, para não correr, para matar logo, para não sentir muita dor. Mas quando esse homem falou isso, a minha mente que estava endurecida, cauterizada, ela veio à tona. E eu entendo, porque se eu apedrejar, o próximo a ser apedrejado sou eu. O próximo a morrer sou eu. A mente deles estava tão dura, endurecida, cauterizada, que eles não enxergavam o erro que eles praticavam, queridos. E eles entendiam da Bíblia, gostavam de pregar a palavra, de falar da lei, mas infelizmente estavam com falta diante do Senhor. Foi necessário Jesus falar para eles poderem entender que o que eles estavam fazendo era errado. A mente cauterizada, é necessário Deus falar para a mente poder ser aberta e entender que precisa e necessita da misericórdia de Deus. Essa mente endurecida, que é necessário o Senhor falar para a mente poder se abrir.
A mente endurecida, que não dá ouvidos, que ele não dá ouvidos, a maioria das vezes não dá ouvido quando é pregada. E infelizmente, o caminho que está seguindo é a morte. Se não tem alguém que pregue e ensine que é preciso andar diante de Deus, aleluia, com a vida santificada, tem que entender. Meu Deus! E para eu encerrar, que já está falando muito, outro tipo de consciência, que eu chamo de consciência boa. A consciência cauterizada e endurecida, que é necessário Deus falar. E a segunda consciência, que é a consciência quando você erra, você automaticamente reconhece que você erra. Aleluia! Deixa eu te explicar sobre essa consciência rapidinho. Essa consciência aconteceu com Pedro. Jesus falou assim: olha, hoje à noite o Filho do Homem será traído, ele vai ser crucificado, vai ser morto, e vocês todos vão embora, vão me deixar sozinho. Pedro se levanta e fala assim: quem eles? Eles podem te deixar, mas eu, Pedro, eu não te deixarei nunca. Pedro disse assim: Senhor, eu te amo, Senhor. E tem uma coisa: se tu morrer, eu morro contigo, Senhor. Pode esperar. Se te levarem para te matar, eu morro contigo. Jesus fala assim: Pedro, tu morrerás por mim, Pedro? Ou sem morto? Pois antes que o galo cante, Pedro, tu me negarás 3 vezes. Não, Senhor, eu morro, Pedro. Tu me negarás 3 vezes, Pedro. Ele diz: mora ver. Prenderam Jesus. Jesus está no sinédrio. Alguns pegam a barba de Jesus e arrancam, outros puxam pelos cabelos, uns cospem no rosto dele, uns colocam a fenda sobre o seu rosto e dão uma mãozada no rosto dele e falam assim: agora profetiza, Cristo, quem foi que te bateu? Pegavam ele, irmãos, bufeteavam, davam um murro sobre o rosto de Jesus. Fizeram coisas terríveis com ele. Imagine um homem com 400 ou mais buracos abertos no seu corpo. Pegaram uma jorraque, como se fosse um cipó, cheio de couro e pedaços de ferro e de osso. Tiraram as suas vestes e pegavam e davam porrada com o rosto. Cada porrada arrancavam a carne e a pele do corpo de Jesus. Meu Deus! Olha o que Jesus passou. Não, olha o que Jesus passou por nós. Analisa, olha o que ele passou por nós. Jesus, nesse sofrimento todo, está lá Pedro se aquecendo no fogo, pertinho do fogo. Um olha para ele e fala assim: tu é um deles, tu estava com ele. Tu estava com ele, rapaz. Aquele que disse que amava e que morreria disse assim: eu não conheço tal homem, sei nem quem é. Chegou outro e falou assim: mas a tua maneira de te falar te combina, rapaz. Essa maneira de falar da maneira que aquele homem ali que está sendo maltratado, não estava com ele sim, rapaz. Ele disse: eu? Tu não está me confundindo com alguém, rapaz? O homem que disse que amava. Chega mais um, diz assim: tu estava com ele sim, rapaz. Ele disse: eu? Estava lá? Estava não, o galo cantou. Eu imagino o chefe olhando de cantinho de olho para Pedro, dizendo assim: eu te avisei. Pedro olha para Jesus e diz a Bíblia Sagrada que ele foi chorar amargamente. A consciência acusou Pedro, e Pedro caiu em si e disse que amava, mas infelizmente Pedro errou. A consciência do Pedro acusou e disse: eu falei que eu amava ele, e na hora mais difícil eu o abandonei, e foi chorar. Pedro deve ter chorado de tal maneira. O homem que ele passou 3 anos, todo santo dia conversando, ouvindo uma palavra, e na hora que ela vai falar assim: eu estou com ele, eu morro com ele, Pedro falou assim: nem eu conheço. Mas a consciência boa é aquela que te acusa de você. A
consciência boa é quando você fala assim: meu Deus, eu errei, eu preciso transformar minha vida, eu preciso mudar, porque Cristo exige, quer que eu seja fiel a Ele. Essa é a consciência boa, que na hora que você erra, ela já é ativada automaticamente. Essa é a consciência que tem temor do Senhor. Essa é a consciência que a igreja precisa ter. É a consciência boa, que quando erra precisa entender que o erro tem o poder de afastar de Deus. E se a consciência boa, o arrependimento vem automaticamente. E o arrependimento, querido, significa mudança de mente. É você mudar a sua mente e entender que precisa de Deus em todas as horas de sua vida. Diga uma coisa: o que é que você é sem Deus? Eu quero que você me prove se você é alguma coisa sem Deus. Eu quero que você me prove. Eu não preciso de Deus para nada. Me prova, porque até o ar que nós respiramos foi Deus em Deus. Davi diz assim: eu deito tudo, eu me levanto porque o Senhor me sustenta. Nós precisamos do Senhor. A nossa consciência precisa entrar em ação, que nós precisamos de Deus. Aleluia! Fica de pé em nome de Jesus. A consciência te acusa, oh glória! É assim que Jesus gosta. É você dizendo: eu sou dependente do Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. Pai querido, Pai santo, tua palavra foi pregada, eu sou muito grato. Eu tenho certeza de consciência nesse momento entraram em ação. E essa palavra não voltará vazia. Deus da eternidade, nós temos que entender: nós não somos ninguém sem o Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Deus, e o dia que nós errarmos, eu tenho certeza que nossa consciência entrará em ação. Deus, e colocará no nosso coração que a nossa dependência vem de Ti. Obrigado, Senhor, por essa palavra em nome de Jesus. Amém. Eu quero passar o nosso pastor em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, queridos. Aleluia!